ouvintes, amigos conectados conosco, novamente a paz do Senhor. O texto da nossa meditação está no Evangelho de 2 João, Evangelho de João, no capítulo 9. Faremos a leitura apenas do versículo 8. Evangelho de João 9, 8 nos diz assim: Então os vizinhos e aqueles que antes conheciam e tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Meus irmãos, o texto, o capítulo que lemos, fala acerca de um homem que era cego desde o seu nascimento. E ele, por essa dificuldade, especialmente naqueles tempos, ele não tinha acesso, não podia desempenhar suas atividades para a sua sobrevivência. De tal forma que a palavra diz que ele assentava e ele mendigava. Era o seu ofício. Os discípulos de Jesus até o questionaram acerca de tal situação e perguntaram: quem pecou? Seus pais, ele, para que nascesse assim? E Jesus responde aos discípulos de que nem os pais nem ele haviam pecado, mas que aquilo havia acontecido para que a glória de Deus se manifestasse. E é interessante isso porque ele, segundo a palavra diz assim: todos pecaram e foram destituídos. Então, o homem, na verdade, ele precisa, é necessário que a glória dele, a glória de Deus se manifeste na vida do homem. E só se manifesta a glória de Deus na vida do homem, na pessoa do Senhor Jesus. Mas a palavra diz que agora, tempo passado, chegou a hora dele ter um encontro com Jesus. E a partir dali, a sua vida mudaria completamente. E a palavra do Senhor nos mostra que nós também, assim como este homem, um dia nós estávamos da mesma forma. Porque o homem sem Jesus, ele está em trevas. Ele não consegue ver além do projeto de salvação. E a palavra nos fala que ele estava assentado e também o homem sem Jesus, ele não anda, né? Ele não pode desempenhar aquilo que é a maior função daquele que é chamado, que é de anunciar. Mas agora a situação iria mudar. Então a palavra nos fala que Jesus teve um encontro com ele e Jesus então lhe restaura a sua visão. Ou seja, Jesus é aquele que nos faz ver. E a palavra diz que não se pode esconder uma cidade iluminada, porque nós estamos exatamente sobre um monte, sobre Jesus, que é a rocha firme. E quando ele vai até aqueles que o conheciam, seus vizinhos, colegas de trabalho, enfim, os amigos, eles perguntaram: não é este? E ele pôde dizer: sou eu, um homem chamado Jesus. E o que Jesus fez? A palavra diz que Jesus, com a sua saliva, fez lodo, né? Untou ali os olhos dele, né, com aquilo que era o barro, e mandou que ele fosse até o tanque de Siloé para lavar-se. E a palavra diz que ele mesmo disse, ele voltou vendo. Meus irmãos, Jesus é o nosso tanque de Siloé, porque Siloé quer dizer enviado. Aquilo que sai da boca de Jesus é a vida. E meus irmãos, nesta hora, o Senhor quer restaurar, primeiramente, a nossa caminhada. Aquele homem, por certo, ele conhecia o poço, mas ele não tinha visto. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas até aquele momento ele não havia visto a Jesus. Mas agora não, agora ele contemplava o Senhor Jesus. Porque o homem que tem um encontro com Jesus, ele passa a falar de Jesus. Ele passa a mencionar os seus milagres. De maneira que este é o maior milagre, poder ver, poder entender. E Jesus é a luz. E agora nós somos também a luz do mundo.
de maneira que nós passamos a apontar. Como se lhe abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus. Meus irmãos, este mês nós vamos estar fazendo isso, anunciar aos nossos colegas de trabalho, aqueles que estão à nossa volta, que Jesus é aquele que restaura a vida do homem. Passamos agora das trevas à luz. Passamos agora a viver um ambiente espiritual. E nesse ambiente espiritual, nós passamos a entender tudo. E a palavra diz: discernimos a tudo. E muitos não conseguem nos discernir. E aí é que entra o nosso testemunho. Um homem chamado Jesus é aquele que tem nos feito viver e entender deste mundo glorioso, que é o mundo onde o homem ele pode ver. Ele tem a luz, e a luz resplandece nas trevas. As trevas não resistem. Por isso que a igreja ela tem vivido dia a dia esse testemunho. Que o Senhor nos abençoe. Te louvamos, ó Deus. Amém. Glorificamos ao teu nome por este momento. Entregamos diante do Senhor este culto pela madrugada. E em teu nome dizemos: grande, eterno, incomparável amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora do Filho, o Senhor Jesus, o consolo, a comunhão do Santo Espírito de Deus, repouso sobre a vida da igreja e todo o povo santo de Deus, agora e sempre. Amém.